Por que programadores experientes falham em entrevistas de codificação? Isso acontece, mais do que deveria. Eu tenho algumas teorias sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. E eu tô passando por uma situação agora onde eu tenho que procurar um novo projeto, né? O projeto atual que eu tô tá esperando por uma nova rodada de investimentos, então eu preciso procurar por um outro projeto enquanto esse está parado, esperando por uma rodada de investimentos. Vamos ler esse texto aqui, porque ele fala muito sobre como as empresas, como o esquema de recrutação funciona com os programadores, sabe? E como eu acho até sem empatia também. Mas enfim, vamos lá. Um amigo meu ingressou recentemente em uma empresa FENG, como gerente de engenharia e se viu na posição de recrutar candidatos para a engenharia. Só para entender, as FENGs, elas são as empresas maiores, né? São as Big Techs ali. A gente pode considerar uma FENG hoje Microsoft, Google, Meta, essas são FENGs, são empresas maiores, tá? Dependendo do caso, não precisa ser exatamente essas, mas entenderam o que eu quis dizer? São empresas maiores. Nós nos encontramos. Bem, ri quando me perguntaram sobre a possibilidade de me juntar à equipe. Não tenho certeza se vou passar nas entrevistas, mas é claro que adoraria trabalhar com vocês de novo. Vou pensar nisso. Você vê que o cara, quando ele é um programador um pouco mais experiente, ele já é um pouco inseguro na hora de fazer entrevistas. E por uma série de coisas aqui também. É a mesma coisa que X e Y disseram. Me disseram referindo-se a outros engenheiros com quem trabalhamos juntos. Ambos disseram que não eram qualificados. Tem muito da síndrome do impostor também, né? Às vezes o cara é mais do que qualificado, mas uma entrevista ruim pode fazer esse cara perder ali muito... Como é que é a palavra quando a pessoa... Esqueci. Mas eu lembro depois. Concordei com a cabeça, mas uma parte da minha mente também se contraiu. Os outros engenheiros aos quais meu amigo se referiu eram engenheiros sêniores, sólidos, ótimos comunicadores, colaboradores e excelentes na resolução de problemas técnicos. Nós dois sabíamos disso, pois já trabalhávamos juntos há quase 2 anos. Mas será que eles conseguiriam passar no teste de admissão para a empresa em que meu amigo havia entrado recentemente? O resultado poderia ser cara ou coroa. Bem, admitiu meu amigo. Meu conselho seria praticar um pouco primeiro, conseguir entrevistas em outras empresas também e não entre de repente. Olha o que o cara tá falando. Para você participar de um processo seletivo, ele tá basicamente dizendo, olha, antes de tentar, pratica. E é engraçado essa coisa do antes de tentar, pratica, porque eu entendo que existem casos e casos. Mas só de você botar esse ponto, você já tá meio limitando ali a questão de tempo da pessoa. A gente tá falando, beleza, quando a gente tá falando de programadores sêniores, é esperado que essa pessoa já tenha um tempinho livre ali na agenda que ele possa dedicar a estudar e a praticar e tal. Mas todo mundo tem esse tempo? Vamos falar de realidades financeiras, por exemplo. Eu sei que programador no Brasil, principalmente, ganha um salário razoavelmente bom até se comparado a outras profissões. Às vezes ganhando um salário bom, o cara tem família, tem filho, tem escola, tem um monte de coisa para poder pagar. Será que esse cara vai ter tempo para poder parar para praticar sem que prejudique ele de alguma forma? Sem que faça com que ele, por exemplo, perca tempo de descanso? É meio complicado, entendeu? Sem que ele, por exemplo, perca tempo de, às vezes, um freelancer, uma hora que ele poderia estar ganhando uma grana a mais para salvar, de repente, alguma coisa ali. É muito difícil isso, sabe? Essa balança é muito difícil de se entender. Essa é a realidade de um programador experiente que busca um novo emprego. Por que programadores experientes falham em entrevistas? Bom, aqui são minhas reflexões. O programador experiente não se candidata para a empresa. Isso realmente acontece. Inclusive, um fato interessante
Geralmente, as empresas para as quais eu apliquei, eu não passei na entrevista técnica. As empresas para as quais eu fui eventualmente recrutado, nessa sim eu passei. Ter interesse em trabalhar em uma empresa específica, mas nunca se candidatar, é provavelmente o motivo mais comum para um programador experiente não conseguir um novo emprego. Os desafios de codificação podem ser difíceis e cada empresa tem um processo de entrevista ligeiramente diferente. Então, uma coisa que eu não fiz aqui, pessoal, esse texto é de 22, tá? Você precisa dedicar tempo e preparação, o que inclui atualizando seu currículo, praticando estudo de dados e algoritmos para desafios de codificação, praticando uma rodada de design de sistema, pesquisar a empresa para demonstrar interesse no produto, passar horas em qualquer tarefa para levar para casa. Nem todas as empresas oferecem isso, algumas oferecem a opção de escolher entre uma tarefa para levar para casa, uma codificação ao vivo. Essa tarefa para levar para casa é quando eles passam aqueles testezinhos, execute, cria uma aplicação que faça X, Y, Z. Criando histórias concisas, pense no método STAR, que você pode relatar para perguntas comportamentais que investigam como seria trabalhar com você, como um colega de equipe, e se exemplifica os valores da empresa que fariam de você um ajuste cultural para uma organização da qual você participaria. Muitas vezes a preparação em si pode parecer esmagadora. Eu não estou pronto, um programador experiente pode pensar, depois de quase não ter tempo para resolver os problemas do LeetCode. Isso aqui é um outro ponto. Ó. Esse cara aqui, ele... Eu entendo que é um jeito que as empresas acharam para filtrar programadores. Eu entendo que um programador que entende de LeetCode e tem estruturas de dados na cabeça muito bem estruturado, ele está um passo à frente de outros programadores, mas o grande problema do LeetCode é que ele não... O LeetCode, a prática do LeetCode não tem relação direta com o que é programar no dia a dia. Então isso... O LeetCode é uma coisa que você precisa parar e praticar. Você só vai conseguir fazer LeetCode se você praticar. E isso é ruim. Porque, como eu disse, nem todo mundo... trabalho de 8 às 18. Sou um programador sênior, trabalho de 8 às 18. Passo o dia inteiro trabalhando. Na hora que eu paro de trabalhar, é complicado. Tipo, o que eu devo fazer? Tirar mais 1, 2 horas para estudar LeetCode? Ou passar um tempo com a minha família? Assistir um vídeo, relaxar minha cabeça? É difícil, sabe? E eu acho que a gente não pode normalizar isso também. Eu acho que tudo bem se você não for bem. As pessoas têm família, vida... Olha que mesmo fala. As pessoas têm família, vidas fora do trabalho, e passar 2 horas por noite durante algumas semanas estudando um curso, estrutura de dados e algoritmos que está fresco na mente de recém-formado em ciência da computação não é atraente. Você vê, a pessoa está fazendo faculdade, ela está estudando isso no dia a dia, porque o cara que estuda, olha só que ponto interessante, o cara que está fazendo faculdade, ele provavelmente não terá a experiência necessária para trabalhar na posição. Porém, essas questões relacionadas ao LeetCode, estrutura de dados, algoritmo, isso está fresco na cabeça dele porque ele está estudando isso. Faculdade é basicamente isso, inclusive. O pouco que eu vi de LeetCode, essencialmente, quando eu não procurei, né, dá para olhar, eu vi durante a faculdade. Depois da faculdade eu não vi muito isso. Então, você tem família, você tem uma série de coisas para fazer, você tem uma vida fora do trabalho, você vai parar para poder estudar? O programador já mais experiente, isso gera um pouco de... talvez agora não. Além de não ter tempo de se preparar, o medo de falhar é outro motivo pelo qual programadores experientes não se candidatam. Sim, porque é como eu ia falar mais pra cima, né? Às vezes, não passar em uma entrevista pode abalar muito o psicológico da gente. Pode fazer a gente ficar com uma síndrome de impostor ainda maior, entendeu? Não sou um engenheiro de software bom o suficiente para entrar no Google. Alguém pode dizer isso. Alguém pode dizer, apesar de ser totalmente competente em outras áreas. Ou a perspectiva de ser julgado por várias rodadas por um painel de pares é, por si só, assustadora. Não tenho tempo para me preparar e não quero parecer um idiota. Pode ser o pensamento, exatamente. Não tenho tempo para me preparar.
Aí vai ter um monte de gente falando sobre, mas você tem que saber o sacrifício que você tem que... Cara, a gente já sacrifica muito o tempo todo. Pensa nisso, tá? O programador experiente obteve sucesso na empresa atual, foi promovido, etc. Conquistou um certo nível de respeito entre os colegas, e se ele for reprovado na primeira rodada de programação em uma empresa comparável para um engenheiro que o entrevistou, escolheu uma pergunta difícil e não gostou de certa forma da forma como tentou resolvê-la? Peraí, essa aqui ficou meio estranha. O programador experiente obteve sucesso na empresa atual, foi promovido, etc. E conquistou um certo nível de respeito entre os colegas. E se ele for reprovado na primeira rodada de programação em uma empresa comparável, porque o engenheiro que o entrevistou escolheu uma pergunta difícil e não gostou da forma como tentou resolvê-la? Isso acontece com bastante frequência. Ele está perguntando se o programador não for reprovado. Até mesmo com programadores experientes que foram indicados à empresa por um antigo gerente ou colega de engenharia que pode atestar suas habilidades. Mas esse é o processo. Se um candidato for reprovado em uma das primeiras rodadas, bate-papo, bate-papo com o gerente de computação, o primeiro desafio de programação, ele não passa para a fase presencial, que normalmente é uma entrevista final de 4 a 6 horas de ainda mais desafios de programação, design de sistemas e comportamento para ser superada. Esse medo de ser julgado e, por sorte, com um entrevistador ruim, com uma pergunta desconhecida ou falta de preparação de ser reprovado em uma entrevista, muitas vezes faz com que o programador experiente nem se candidate à empresa. Deixa eu fazer um desabafo, algo que aconteceu comigo aqui há pouco tempo. Tem uma empresa que eu tenho bastante interesse em trabalhar nela, porque ela lida essencialmente com um dos frameworks que eu gosto mais, né? Ela, inclusive, a empresa se denomina parceira da empresa que desenvolve esse framework. E aí eu fiz a primeira entrevista com o recrutador, que foi excelente. Entrevista em inglês, a gente conversou, deu tudo certo, mostrei tudo que eu tinha feito, e ele me passa um teste técnico para fazer. Deixei claro, olha, tudo bem, eu faço esse teste técnico e tal. Dediquei ali uma tarde inteira a fazer esse teste técnico e mandei. A resposta foi quase que imediata, assim. Cara, você foi muito bem no teste técnico. O código, a forma como você se desenvolveu e tal. Agora nós vamos para a rodada com uma conversa com o Tech Lead. E eu, cara, fiquei, beleza, não, vamos lá, conversar com o Tech Lead. Eu acho que o que tinha de ser feito com o teste técnico já foi. E aí, cara, quando eu fui para essa entrevista com o Tech Lead, foi um horror. Foi um horror. A pessoa visivelmente não estava interessada. Ela já entra na entrevista com uma postura mais fechada, braço cruzado, cara mais fechada. Ele começa a me fazer umas perguntas sobre por que você escolheu fazer desse jeito? Aí eu explico pra ele. Aí ele, mas teria outra forma de fazer? Eu, não, teria. Aí eu teria que consultar a documentação e tal. E o cara começa a falar, não, mas o que são middlewares? O que são middlewares? Como assim o que são middlewares? Middlewares, a gente explica, né? Middleware é uma camada que pode acontecer entre determinada coisa ali na rota. Ele tem outras formas de usar middlewares? Eu tenho. Você pode usar direto no controller, você pode usar de diversas formas, cara. Eu acho que eu acabei me embolando um pouco na hora de responder, porque a pessoa estava muito fechada. E dependendo da forma como você pergunta as coisas para uma outra pessoa, você pode induzir ela ao erro. Eu tenho a impressão que eu poderia até não ter respondido certo, mas eu também acho que eu não responderia totalmente errado. Eu nem sei se eu respondi errado, na verdade, também. O que acontece é que a entrevista foi horrível. Foi simplesmente assim, uma das piores entrevistas. Eu nunca me senti tão coagido. Eu acho que foram poucas as vezes que eu me senti tão coagido em uma entrevista de qualquer nível, técnica ou diretamente com o recrutador e tal. Porque uma coisa é importante também dizer, recrutadores em sua grande maioria não são pessoas técnicas. Elas veem lá seu perfil, programador C#, e eles precisam de uma vaga que tem escrito lá que tem C# também, pronto, eles vão tentar conversar com essa pessoa. Então é um negócio muito complicado, assim. Quando você está passando por uma entrevista, você depende de muita coisa. Inclusive da boa vontade de quem está te entrevistando. Então é uma bosta isso. É uma bosta. Vamos lá. A
As entrevistas são subjetivas, exatamente, eu acabei de falar. Infelizmente, as pessoas são tendenciosas. Fiquei chocado com o nível mínimo e variado de preparação que muitas empresas dão aos seus entrevistadores. Muitas vezes, os entrevistadores podem ver currículos de um candidato e formar um preconceito subconsciente com base no que está escrito no conteúdo daquele papel. Com base no conteúdo daquele papel. Imagina o seguinte. Por exemplo, eu vou falar de mim agora. Eu trabalho muito com WordPress. E eu não tenho vergonha nenhuma de trabalhar com WordPress. Quero deixar isso muito claro. É um CMS. Se tem serviço que paga as contas, eu faço. Lógico, eu não trabalho só para pagar a conta. Eu trabalho porque eu quero o melhor para mim. Mas se eu estou numa situação onde eu preciso de uma grana e aparece um trabalho com WordPress, eu não vou ficar escolhendo, né? Eu acho isso meio escroto até. É um CMS, é um sistema igual a qualquer outro, feito em qualquer outra linguagem. E a comunidade em si já gera um preconceito. Então, quando às vezes o cara vê lá no meu currículo trabalhos com WordPress, talvez o cara pode gerar esse programadorzinho de WordPress, sei o que e tal. Não tô falando que é isso que acontece, mas de repente pode acontecer, entendeu? E aí o cara já entra na entrevista pensando, você tem que entrevistar esse cara. Enfim. Além disso, mesmo que os entrevistadores tenham a opção de escolher entre um conjunto padrão de perguntas de entrevista, a pergunta escolhida pode variar em dificuldade e a aprovação ou não do candidato em uma determinada rodada pode depender muito da sorte. Você imagina? Olha pra você ver o que o cara tá falando. Muito provavelmente a empresa tem lá uma lista de coisas que ela valida, que ela avalia no entrevistador. E muitas das vezes a sua contratação pode depender da sorte do cara escolher a pergunta melhor pra você. Muito ruim isso, cara. Eu acho, assim. E subjetividade não é muito legal. Por fim, o rigor com que o entrevistador avalia o candidato varia. Será que ele vai dar indiretas? Será que ele está particularmente mal-humorado naquele momento e tenta avaliar o candidato com mais rigor do que faria normalmente? Olha aí, tá vendo? Há algum problema de comunicação em que o sotaque de uma das partes atrapalha e elas têm dificuldade de se entender? Será que ele percebeu que o candidato cometeu um erro de codificação de nível iniciante devido ao nervosismo e marcou contra ele? Então, tem a questão do sotaque também, né? Quando você está fazendo entrevista para fora do Brasil, o sotaque ele é muito importante. E tem entrevistador que é super empático, que vai ter atenção nisso. Tem entrevistador que, cara, não tá nem aí. Não tá nem aí. Nesse caso dessa entrevista que eu contei, por exemplo, teve um momento em que o cara falou um negócio e eu não entendi mesmo. Eu não entendi o que ele falou. Eu falei, poxa, você podia repetir aí? E ele, cara, ele visivelmente, ele tava falando um pouco mais baixo. Quando eu comentei isso, ele visivelmente diminuiu o tom da voz. E para que eu não entendesse. E eu perguntasse mais vezes. Só que quanto mais você pergunta, eu não entendi o que você falou, você pode repetir, mais ansioso e nervoso você vai ficando. Então, mais uma vez, eu tive a clara impressão que ele fez, que esse entrevistador, no caso, fez de propósito para que eu fosse eliminado. E assim, cara, eu entendo. Eu não tem problema. Eu entendo totalmente se a empresa não me quiser. Mas veja bem, você depende do bom humor da pessoa para você passar para uma próxima fase de testes. Não deveria ser assim. No meu ponto de vista, e agora sendo muito honesto com relação a isso, cara, a vaga precisa de um programador sênior. Vamos botar aqui a vaga. Programador sênior PHP. Conhecimentos. Laravel, Symfony e React. Eu não tenho pleno conhecimento do React ainda, por exemplo. Estou estudando, eu até faço uma coisinha ou outra, mas eu não sou um programador React. Pô, Thiago, eu vou ter que te eliminar porque você não é um programador React. Eu entendo. Cara, faz sentido. Você precisa de um cara que seja programador Laravel e React. Eu não sou React e isso atrapalharia. Tudo bem. Ah, Thiago, porque é o seguinte, porque no currículo tem lá as experiências. Você trabalhou para as empresas, saca? Você trabalhou direto em projetos. Então você tem experiência comprovada. Se o cara falar comigo, pô, eu precisava ter uma referência, tem como eu conversar com o gerente desse projeto aqui que você trabalhou? Tem. Toma aqui o contato, conversa com ele. Tudo bem, eu não vejo problema nisso. O que eu acho que falta nas empresas é objetividade na hora de fazer a contratação. Muitas das vezes, o teste para você entrar para uma empresa é muito mais difícil do que o trabalho do dia a dia.
Às vezes faz uma série de entrevistas. Isso já aconteceu, assim, eu já vi isso. Você faz uma série de entrevistas, LeetCode, teste, não sei o que, tá, vai fazer CRUD. Porra, pra que você tá fazendo isso tudo? Sendo que o que importa é você conseguir digitar um CRUD. Entendeu? Então, assim, e tem um detalhe, hein? Eu vou levantar esse ponto. Eu tenho a impressão que empresas brasileiras são mais exigentes nisso do que empresas estrangeiras, hein? Ainda tem esse ponto ainda. Eu tenho a impressão, posso estar errado, que empresas estrangeiras ainda conseguem ser mais objetivos que empresas brasileiras. É o meu ponto de vista. Tenho visto a flagrante subjetividade das entrevistas no caso de amigos que receberam ofertas de cargos de nível sênior ou da equipe acima de $400 mil em remuneração total de várias empresas. $400 mil que ele fala aqui, ele está falando de anual, tá? Mas foram rejeitados na primeira ou na última rodada, excessivamente zeloso, entrevistadores excessivamente zelosos de outras empresas não muito diferentes. Os entrevistadores foram excessivamente zelosos? Talvez. Ou talvez também foram feitas as perguntas erradas. E o candidato estava estressado e cansado, e aí tem uma série de coisas. E uma combinação desses gatilhos levou a um não. Aqui ele fala um pouquinho do porquê ele apoia programadores experientes se candidatar. Felizmente, mudar de emprego é a maneira mais fácil de conseguir um aumento significativo de salário. Isso aqui, infelizmente, é uma realidade em todo o mundo. Se você vai trabalhar 2 anos para uma empresa americana, você vai receber o mesmo salário 2 anos. Para você conseguir um aumento de salário, ou você sai dessa empresa, ou tem que ser muito gente boa com você. Mas geralmente não são, tá? Eles separam muito essa coisa do profissional. Se não tiver bom para você, tá tudo bem você sair. Historicamente, um funcionário que permaneceu e foi promovido em uma empresa por 5 anos pode receber menos do que um novo funcionário que entra no mesmo nível, que conseguiu negociar com base nos novos salários do mercado ou que estava em uma melhor posição de negociação por ter recebido outras ofertas. A rejeição é difícil de aceitar, mas eu pessoalmente muitas vezes fiquei surpreso com quão bem ou mal eu me saí nos lugares nos quais me inscrevi, depois que criei coragem para fazê-lo. Algumas empresas para as quais me candidatei para praticar, pensando que entrevistas seriam mais fáceis, foram difíceis. E acabei recebendo propostas de algumas empresas que eu achei que seriam difíceis de conseguir, pensando que as entrevistas seriam difíceis. Em outras palavras, foi como cara coroa. No geral, quanto mais entrevistas eu fazia, melhor eu ficava como entrevistado. Eu não recomendaria exagerar, pois todo o processo é exaustivo, mas se você é um programador experiente que está na mesma empresa há muito tempo e está pensando em mudar de emprego por qualquer motivo, eu encorajo a se candidatar. Aqui ele tem um disclaimerzinho de um ponto que ele teve um bloqueio, eles tiveram um bloqueio criativo. Enfim, cara, é um texto muito legal do ponto de vista de ser algo que acontece com certa frequência. Esse texto é de 22, como eu disse anteriormente. E é um ponto, né, cara, muito... Assim, eu particularmente, como eu tô sem projeto, tô procurando por novas oportunidades agora, na data da gravação desse vídeo. Então, talvez quando esse vídeo saia eu já até tenha arrumado, mas enfim, vamos torcer. Mas é uma parada muito complicada. Eu tenho um ponto sobre o LeetCode, assim, que eu sou muito... eu tô me rendendo agora, tô até começando a estudar um pouco mais de LeetCode, mas eu acho o LeetCode uma forma muito, eu diria, quase desonesta de avaliar um programador. Uma coisa é você tá terminando a faculdade. Você tá terminando a faculdade, aquilo tá fresco na sua cabeça, você vai fazer. Outra coisa, você já tem vários anos de experiência e você vai fazer LeetCode ali. Cara, LeetCode não é como resolver um problema do dia a dia. LeetCode não é resolver a conexão com a API que tá lenta. Ou a otimização da query que tá deixando fazendo toda a página ficar mais sobrecarregada. LeetCode não lida com isso. LeetCode são problemas de estudo de algoritmo e são coisas que não têm relação nenhuma com programar no dia a dia. E o cara, quando é um programador mais experiente, ele tá em relação constante com a programação do dia a dia. Ele não necessariamente vai praticar LeetCode. Pode acontecer, mas não necessariamente.
Então, assim, esse entendimento eu acho que falta muito para as empresas também. De ter empatia, de olhar, cara, talvez esse cara aqui não esteja preparado para o code. Vamos avaliar ele de outra forma? Vamos olhar aqui, vamos ver as soft skills. Pô, ele tem boas soft skills. O que eliminaria ele? Pô, vamos botar ele para fazer. Eu preciso de um programador especializado em Spring Boot. Ponto. Manda ele fazer uma tarefa de Spring Boot aí e vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver como ele resolve essa tarefa. É isso que eu acho que deveria acontecer. Acho que falta muitas empresas terem esse tipo de sensibilidade. Não é uma coisa só lá de fora. Acontece lá fora, acontece aqui dentro do Brasil. Eu acho que também existem vagas e vagas. Eu acho que você vai candidatar para uma FENG. Cara, a FENG, ela quer um perfil específico de candidato. Vai candidatar para o Meta. O Meta não quer que você saiba trabalhar com framework. Ele quer que você saiba trabalhar com estrutura de dados. É diferente. Aí a linguagem de programação, o framework, tipo assim, vai variar. Claro, você pode ser igual para toda empresa. Mas no geral, a empresa ali média, para grande, ou a empresa que não é uma FENG, por exemplo, ela quer que você resolva um problema do dia a dia. E é muito complicado. É isso. Eu acho que o texto é bom, acho que ele pontua bem os porquês dos programadores experientes não passarem para entrevistas de codificação, as live codes, né? Eu, por exemplo, posso falar por mim, eu sou péssimo nesses live codes, eu não gosto de fazer. Eu vou começar a estudar agora, porque como eu estou sem projeto, talvez eu tenha que aplicar mais. Então, aí talvez, já que eu tenho tempo para estudar, talvez eu dedique um tempinho a tentar uma posição um pouco maior, um pouco melhor. Vamos ver como é que vai ser. Eu não tenho isso muito bem definido ainda. Mas, cara, é complicadíssimo. É complicadíssimo. Porque eu tenho consciência que eu tenho que dedicar um tempo, eu tenho que dedicar de 1 a 2 horas por dia na resolução desses problemas de codificação. E você? Gosta de LeetCode? Já fez algum curso de estrutura de dados? Tem um curso do Galego aí que o pessoal fala que é muito bom, né? Do Augusto Galego. Eu, inclusive, estava pensando em dar uma olhada nele. Deixa aqui no comentário se você gosta de LeetCode, o que você acha dos processos de entrevista, se você acha que faz sentido, se você acha que não faz sentido. Não esquece de curtir o vídeo, gente. É muito importante curtir o vídeo, deixar o seu comentário, se inscrever no canal. Tá ajudando o canal a crescer, eu tô bem satisfeito. Não tô gigante, né? Consegui. Mas, cara, eu comecei com 10 inscritos, sei lá, há menos de um mês atrás, agora tá com 100, então tô muito satisfeito. Eu sei que ainda é minúsculo perto de outros canais, mas, porra, tô bem satisfeito, assim, de ver que tá dando algum resultado. E eu espero, de verdade, estar ajudando vocês de alguma forma. Eu, de verdade, tem uma coisa que eu quero é falar sobre o ambiente de TI, sem florear muito. É um ambiente real. Eu sei que o Devin também faz isso, assim, de um jeito até bem humorado, mas minha proposta aqui é outra. Minha proposta é falar de como é de verdade. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você esteja gostando do conteúdo do canal. Não esquece de dar essa força aí pra gente e até breve.